Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa ABC da Comunicação pela TV Mais ABC. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de entrar na sua casa ou na sua agência para debater o fascinante mercado da comunicação e do marketing. Nos dias de hoje falamos muito sobre a mobilidade. O ser humano está cada vez mais sem tempo para suas tarefas e está sempre conectado pelo seu celular. E por isso, o mobile marketing vem crescendo tanto. Mas já que as pessoas estão em trânsito ou no trânsito, como podemos utilizar isso em benefício dos nossos anunciantes? Vamos falar de um tema diferente hoje, o marketing em transportes. Para debater este assunto, trouxemos 3 profissionais de diferentes áreas que compõem este mercado. Recebo André Nilson, diretor de planejamento da agência New Mind de São Bernardo do Campo, que tem contas importantes, inclusive aí no meio de transportes. E o André também já foi eleito o melhor profissional de live marketing no Prêmio ABC da Comunicação. André, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. A New Mind, que é uma agência sempre parceira, sempre presente aqui no nosso programa. Legal, Bonetti, obrigado pelo convite. Primeira vez que eu estou aqui no programa, né? Os meus companheiros de agência já estiveram aqui, a Gil, o Rodinei. Agora é minha vez de representar a New Mind e é um prazer esse convite. E a gente vai falar de um tema muito legal, até porque vocês têm clientes que atuam muito nessa área. E ao meu lado eu recebo Roberto Sganzerla, especialista em marketing de transportes e diretor de marketing também do Cartão Bom, mas o Roberto especificamente, né, Robertão, vai falar sobre essa especialidade de marketing em transporte. Obrigado, Bonetti, pelo convite, demais colegas da mesa. Privilégio estar aqui compartilhando com vocês, trocando algumas ideias no ABC da comunicação. Muito obrigado. E também recebo Jorge Frack, diretor de novos negócios da Marxel e da Newville Media. Acertei, Jorge? Certo. É isso aí. Que tem um trabalho muito legal, a gente vai acabar mostrando aqui, sobre essa mídia em transportes itinerantes. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo prazer estar com o André, estar com o pessoal, com o Roberto. Obrigado. E espero que eu consiga mostrar o produto, mostrar tudo direitinho, mostrar a Marxel e esse novo produto aí que a gente já vem trabalhando com muita força nesses últimos 6 meses aí, para que possa ofertar uma qualidade boa de propaganda. Eu falo para você que a agência fique atento, porque tem grandes possibilidades de novas mídias para os seus anunciantes, para os seus clientes. A gente fala muito marketing em transporte, a gente estava debatendo um pouco antes aqui do programa, muita coisa legal, muita opção para os anunciantes das agências aqui do Grande ABC. E você sabe que também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou a sua opinião sobre o tema, que é marketing em transportes. Você concorrerá a um almoço para 2 pessoas na Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, o livro Comunicação Além do Briefing, esse livro aqui, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping, e um jantar especial no Tantra ABC em São Caetano do Sul. Para participar é muito fácil, basta acessar o site da TV Mais ABC e logo ali onde tem o campo ao vivo, embaixo, um espaço para sua mensagem ou para sua pergunta. Você também pode participar pela fanpage do ABC da Comunicação no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. Fica aqui o convite, então, fico esperando a sua pergunta. Bom, vamos então aqui falar um pouquinho deste novo mercado, desse mercado do marketing em transportes, mas antes de a gente debater, eu queria conhecer um pouco da empresa de vocês. Afinal de contas, a gente sempre abre o espaço aqui para conhecer as agências, os veículos, os fornecedores. E como vocês têm aí produtos diferentes e o Roberto também é uma especialidade muito bacana, eu desconhecia essa especialidade, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Então, vou começar com o Jorge. Eu queria que você contasse um pouco sobre a Marxel, a Newville Media, como surgiu, quanto tempo tem, da onde veio essa ideia de aproveitar esses espaços aí nos caminhões para trabalhar a mídia. Tá. A Marxel, a empresa que é da família, no caso, tem 33 anos. A gente fabrica equipamentos para movimentação de carga desde 1983, a gente de certa forma é líder de mercado nesse segmento a nível nacional, atuamos em toda a América Latina e na Europa nos dias atuais. E a Newville Media é um braço da empresa no caso da comunicação de marca, de uma divulgação de uma espécie de um outdoor itinerante. A Marxel, a gente fabrica aquelas plataformas que vão na parte de trás dos caminhões. Hoje a Marxel possui em torno de 30 mil equipamentos em todo o Brasil, a nível nacional. E a gente
basicamente teve um conceito de aproveitar onde a marca já é conhecida, que é no nome, que é no equipamento, e transformar isso num painel de publicidade de larga escala para divulgar as mensagens, as comunicações dos nossos clientes e também ofertar, assim, uma condição de renda para o transportador, de modo geral. E você estava comentando comigo que vocês decidiram colocar marcas ali porque a sua marca era mais lembrada naquele espaço? Exatamente, nós começamos muito pequenos, né? A nossa empresa nasceu de uma prestadora de serviço, hoje para ser uma empresa de grande escala. E para que a gente consiga ter essa penetração de mercado, a gente foi analisar o motivo da gente ter conseguido ser lembrados, atingir o nosso mercado, e a gente chegou à conclusão que a marca, simplesmente por estar na parte de trás do caminhão e ter essa visibilidade, André, ela conseguiu atingir uma quantidade grande de clientes e propagou a marca. Então a gente falou, por que não ofertar esse espaço para no caso, uma empresa como mídia. É muito legal essas histórias. Você vê como já é um estudo. Na verdade, você usou a sua própria marca como um benchmark em um estudo. Bom, agora eu quero que o Roberto fale um pouquinho para a gente da sua trajetória, desse estudo todo que você fez, que você tem sobre essa especialização de utilizar a mídia nos transportes. Ok, já há uns 15 anos eu atuo no setor de marketing e transportes. Não existem muitos marqueteiros em transporte, né? Não, eu falo, é uma especialidade, meio raro. Os que tem foram alguns que eu já fiz, foram assistentes, então nós não, é uma especialidade um pouco tanto quanto difícil, né? Mas eu queria defender uma tese hoje aqui com vocês, que foi até fruto de um artigo que foi publicado recentemente numa revista importante do setor de transporte, chama Tecnibus, onde eu estou dizendo, e eu assessoro várias empresas do Brasil, algumas até fora, inclusive na Latinoamérica, onde tempos de crise como o nosso, ele é muito favorável para a promoção do transporte coletivo e esta promoção através do transporte coletivo, usando o próprio ônibus como um canal de comunicação, bus door, indoor, daqui um pouquinho mais para frente eu vou mostrar algumas maneiras de fazer, né? Então eu queria fundamentar um pouquinho esse conceito, posso falar um pouquinho mais? Claro, só um pouquinho mais? Bom, é notório, a gente sabe que em tempos de dificuldade financeira como o nosso, esses tempos, eles fazem com que alguns mercados percam o mercado, diminuem, mas os tempos de crise também fazem com que outros mercados ou criam oportunidades para outros mercados crescerem. E não é diferente desta época, desta crise. Em 2008, na crise de 2008, 2009, eu também me lembro de ter feito um estudo na época, fiz um outro artigo chamado Inovar em Tempos de Crise, onde a gente observava, por exemplo, que o setor de turismo nacional crescia muito na crise, enquanto o turismo internacional, pela alta do dólar, despencava. Nada muito diferente do que está acontecendo hoje nesses momentos de crise atuais. No supermercado, a gente observa que as marcas tidas como premium ou de primeira linha despencavam, enquanto as marcas chamadas de familiares, portanto mais baratas, cresciam fundamentalmente. Então, tempos de crise, mercadologicamente, o que acontece? E para nós, somos da área de comunicação, publicidade, marketing, agência, ele promove desafios e em alguns momentos, perda de mercado em alguns casos, mas também é oportunidade para outros mercados. Tem muita oportunidade na crise, Sim. Não que a gente queira a crise, mas tem muita oportunidade. Sim, e a gente observa, Luciano e demais amigos, que mercadologicamente, o consumo, ele muda um pouquinho no seguinte sentido, isso a gente precisa ficar muito atento, nós somos da área. Os consumidores começam a ter atitudes mais conservadoras. Tem um estudo da Web Empreendedores que diz assim, que em tempos de crise, em vez de ele comprar uma roupa nova, ele prefere fazer um consertozinho, ele manda o sapato consertar no sapateiro, do que comprometer o seu orçamento. Então, na verdade, nesses momentos, as pessoas, por mais que não estejam sendo atingidas diretamente com a crise, porque perdeu o emprego, mas ele começa a cortar custos, começa a cortar gastos, por mais que ele esteja sendo afligido. Então, ele tem comportamentos mais conservadores, né? E isso abre oportunidades. Então, depois, um pouquinho mais para frente, eu posso sustentar como que a gente pode aproveitar esses momentos e isso abre para o setor de transporte coletivo um leque de oportunidades. Porque alguém que se movimenta na cidade
para trabalhar ou para estudar usando o carro, com certeza essa mobilidade é muito mais cara do que pelo transporte coletivo. E se a gente consegue sensibilizar esse cliente potencial, estou falando no caso do nosso setor, do meu setor, né, que usar o transporte coletivo é muito mais barato do que o transporte motorizado individual, além de que ele é muito mais ecológico, sustentável, melhor para a cidade cresce melhor quando se prioriza o transporte coletivo. Além desses aspectos, tem um aspecto de economia, com certeza esse setor ele cresce. E a gente fez uma campanha, que depois eu vou mostrar, que deu resultados muito positivos em uma determinada região aí. E tem um detalhe importante, né? A mídia em metrô cresceu muito. Sim. A mídia dentro do, não só o bus door, mas a mídia dentro do ônibus, dentro né? do ônibus, que é indoor. Que é indoor, né? Com telas, com cartazes, né? A gente tem a mídia em avião, você tem sampling hoje, distribuição de brindes dentro de um voo, né? Então, ou seja, a mídia em transporte é uma realidade. É que talvez a gente nunca tenha encarado isso, ou os mídias nunca tenham visto isso, como uma parte importante no seu plano de mídia, na sua estratégia de comunicação. Sabe, porque né? ele tem tempo lá dentro. Ele tem o tempo da viagem, que dura 30 minutos, 60 minutos, ele tem que olhar, ele tem que ver. Não tem jeito. Não tem jeito. O próprio cliente também cobra, né? O próprio Sem dúvida. cliente cobra hoje uma mudança de cultura, né? Porque Um mudança de investimento, cultura, uma mudança de investimento. Em vez de gastar X aqui, vamos gastar X dividido por 2, né? Exato. Vamos gastar uma metade e vamos tentar fazer uma campanha que gere um direcionamento correto, né? E você tem hoje, né? Depois vocês podem até falar sobre isso, mas as grandes companhias de ônibus, que tem hoje ônibus fabulosos para você viajar de ônibus, também tem ações ali dentro, né? Sim. De comunicação e marketing. Bom, a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes de a gente entrar no tema, eu não vou falar para o André apresentar a NewMind, porque a NewMind já veio aqui diversas vezes. Mas esta semana a NewMind completou 14 anos de existência, que para uma agência é considerável, ainda mais sendo uma agência na região do Grande ABC, que tem desafios muito grandes comparado com as agências até de São Paulo. E a NewMind é uma das grandes agências, não aqui apenas do ABC, mas do Brasil. Como é que foi completar 14 anos? É uma longa trajetória, né? A gente sabe que a gente está acostumado a ver no mercado aí agências que têm 2 anos e estão festejando bastante. E aí quando a gente olha para trás e fala, a gente está quase debutando, você fala, poxa, a gente tem deixado um legado. A gente começa, você professor, então você sabe que muitos dos seus alunos passaram pela agência como estagiários e foram evoluindo junto com a gente. Hoje você vê esse pessoal aí no mercado já, ou diretor de criação, diretor de arte. Então a gente percebe o quanto que a NewMind tem sido importante também para o mercado no ABC como um todo, né? E para a gente, cada crise, a gente passou pela crise de 2008, a gente está passando por essa crise e assim, sempre conquistando um espacinho um pouquinho maior. Então, assim, 14 anos para a gente é um motivo de grande 15 anos no ano orgulho. que vem merece um festão, hein? Vou cobrar você, o Rodinei, vai... festão e temos que fazer uma grande festa. A gente tem aprendido bastante com o Bonetti aqui a fazer festa, a participar. É importante, não, eu falo que é uma data significativa, é muito importante, eu fico muito contente vendo as agências do ABC crescerem muito. Antes de a gente ir para o intervalo, a gente está quase chegando no intervalo do primeiro bloco, começar até pelo o Roberto, que faz esse estudo. A mídia em transporte é uma realidade, né? Ou seja, não é uma coisa assim, será que vai dar, será que não, é uma coisa que estão testando. Ela é uma realidade. Realidade efetiva. Dentro do ônibus, e você pode aplicar metrô, você tem 100% do seu público-alvo ali. Se eu fizer uma boa campanha dentro, indoor, cartazes atrás do vidro do motorista, do lado do cobrador, o in-bus, que é o bus door para o lado de dentro, e se eu falar com aquele interior efetivamente, eu vou falar 100% com o público-alvo que usa transporte coletivo. Está lá todo dia, né? E tem a mídia bus door. A bus door fala com carro. Nós temos alguns estudos que mostram que cada vidro, cada bus door fala com 3 a 4 carros no seu entorno. Agora imagina, você usa a frota toda, ou uma parte da frota, de dia, de noite, porque o ônibus não para, né? Fica dentro. Com quanto que você tem? Há alguns estudos que mostram que se você fizer uma boa campanha, usar bem o ônibus, isso pode se aplicar com outros veículos de transporte também, você tem quase que a audiência de uma rádio local em alguma cidade, de tanto
que você fala. Então, é uma mídia muito efetiva. A gente vai falar sobre isso. Eu comecei com essa pergunta porque, para as agências que nos assistem, os profissionais de marketing e comunicação, é uma coisa efetiva que tem que estar aí no seu plano de mídia. Antes de a gente ir para o intervalo, eu tenho uma dica gastronômica muito legal para você, que é o Tantra ABC em São Caetano do Sul. Uma experiência gastronômica incrível, com pratos diferentes. Tem uma chapa lá para você comer carne de tubarão, javali. Quero novamente mandar um abraço para o Felipe, que é o nosso grande parceiro. A gente sempre sai daqui e vai ao Tantra saborear um delicioso jantar. E fica essa dica gastronômica, vá até o Tantra em São Caetano e você vai ter uma experiência incrível. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente continua debatendo o marketing em transportes. Esse Bamba é o monobloco. Eu ando com o Bamba porque o Bamba anda comigo. Ele me ensina muita coisa. Rudinha, quantas vezes Getúlio Vargas governou o Brasil? 2. E quantas constituições o Brasil já teve? 6, 7. Ah, é? E qual é a cor do Bamba do seu amigo aí de trás? Para aguentar o nosso dia a dia, Bamba, só Bamba. Bom, estamos aqui debatendo um pouco sobre o tema e é importante falar para vocês assim que a gente está discutindo aqui não o transporte, né, mas a mídia no transporte. A gente está recebendo algumas questões aqui sobre a precariedade do transporte. A gente entende isso, mas assim, a gente está falando da mídia no transporte, mas a gente pode abordar isso também. Bom, você sabe que pode participar do nosso programa enviando sua mensagem ou pergunta pelo nosso WhatsApp ou pela fanpage do ABC da Comunicação no Facebook ou acessando o site da TV Mais ABC. Lá embaixo do nosso ao vivo você encontra um campo para poder fazer sua pergunta, sua opinião sobre o nosso tema, que é marketing em transportes. Bom, a gente tem aqui 3 perguntas. A primeira é da Suzana, de São Caetano do Sul. Obrigado, Suzana, pela participação. E ela pergunta diretamente para o Roberto. Você acha que é possível usar este momento de crise a favor do transporte coletivo e para propaganda nessas mídias? Acredito que a pergunta da Suzana está no sentido assim, aumentar o estímulo do uso do transporte coletivo e com isso, com mais público, se torna uma mídia mais interessante? Acho que é isso, né, Suzana, a sua pergunta. Sim, sobre a questão da mídia, acho que nós falamos já, né, que ela é efetiva, é o ambiente, sim. E com certeza é possível. Nós ali na região, eu vou dar um case, tá? Isso pode ter acontecido já em outros locais, mas na região de Santos, nós temos uma empresa chamada Piracicabana, opera muito bem, muito grande, a região de Santos, São Vicente e Praia Grande. E eles me convidaram, eu já as assessoro há muito tempo, me convidaram agora para no final do ano, no momento de crise, começa a se perder passageiros, porque quando há muitas demissões, nosso principal produto é o Vale Transporte, há muitas demissões, começa a perder passageiros, diferente de outras crises, para que a gente intensificasse uma campanha, que eu acredito que é o que ela está perguntando, sobre mostrar a importância do transporte coletivo na cidade, tudo que se faz intramuros, garagem para dentro que ninguém vê, quantidade de trabalho que tem, quanta gente emprega. Lá em Santos os ônibus têm ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem treinamento de motorista, tem ônibus novos com relação à questão da poluição, enfim, mostrar todos os aspectos das virtudes do transporte coletivo. É lógico que ele tem problema e precisa ser melhorado, ninguém está dizendo que não, principalmente no Brasil. E se melhorar mais, vai crescer mais ainda. Mas nós já temos. Agora, vá para os outros países latino-americanos, que aí você vai ver a diferença que tem, né? Eu já tive a oportunidade de implantar um projeto de país na Guatemala, eu não vou contar para vocês aqui, porque a gente quase que morria ali no transporte, o piso não existia, não tinha bancos, a gente refez um transporte todo por brasileiros. Os brasileiros importaram tudo, desde a bilhetagem eletrônica e tal. Preciso olhar para cá mais, né? Me desculpe. Conversando com os amigos. Mas isso sem falar, conversando com os sem amigos falar na aqui. acessibilidade. A gente entrar no lado da acessibilidade, a gente fornece para Piracicabana, fornece para várias empresas equipamentos para acessibilidade em ônibus. Esse mercado ele tomou hoje uma força bastante grande, virou lei e por lei hoje é imposto pro dono da empresa a ter acessibilidade em todos os ônibus. Sim. Então isso por si só já é um conforto para o cadeirante, para a pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Bem colocado. Então, você tem diversos fatores que melhoraram. Claro, precisa melhorar. Claro que a gente sabe que tem ar-condicionado,
porque é excesso de passageiros, muitas vezes, ou excesso de passageiros num determinado horário do dia. Mas isso eu acredito que é uma tendência natural. É uma evolução, é uma tendência, acho que de tudo buscar uma melhora. E a questão aqui não é dizer que o transporte coletivo vai ser melhor que o individual, por isso eu vou deixar o carro. Não, não é isso que nós estamos falando. Você nunca vai ganhar do carro. O carro é mais confortável, mas em épocas de crise que você precisa cortar custo, e aí? Nós temos um estudo feito, inclusive, que está no site da campanha, que é Pense no Coletivo, lá. Se você pegar um carro popular no trecho de Santos, lá Santos São Vicente, você vai gastar num carro popular, com todos os insumos que o carro traz, R$ 980 para você ir todo dia num carro popular. De ônibus, o mesmo trecho, você gasta 180. Então, a economia pode ser de R$ 800 por mês. E eu acho que 200 na que, às semana. vezes, até alguns locais o acesso é até melhor por metrô, com transporte coletivo, né? Bom, deixa eu continuar aqui. A Tatiana Antônio, de São Bernardo, ela pergunta para o Jorge, dizendo que a Marcel foi uma das pioneiras aí em oferecer esse outdoor itinerante. Como surgiu essa ideia, né? Acho que você contou isso um pouco no início, mas que nichos que eles atendem? Hoje, qualquer público que hoje quer conversar, qualquer empresa queira conversar com um motorista, com um pedestre, com um ciclista, né? Que hoje está mais na moda, o ciclista, o pedestre, o motorista, e que queira se comunicar, o caminhão hoje é uma saída. Porque o caminhão, ele está entregando, ele está descarregando, ele está operando, e hoje a gente não vive sem caminhão. Existe, muitas vezes, podem até se falar mal dos caminhões, mas por fato de ocupar um pouco mais a via, a rodoviária, mas hoje o alimento, a água, tudo que você recebe que tem na sua casa é feito por transporte rodoviário. E foi uma escolha disso. Eu vou pedir para a gente ver algumas fotos da Marcel, para que o Jorge possa comentar. Está aí um caso. Esse é uma tela ou ele é um painel? Esse é um painel. Esse é um painel, no caso, que a gente fez para uma campanha do Cinemark, tá? Que é uma campanha de divulgação lá naquela região do Zona Oeste de São Paulo, que era o quê? Era um painel iluminado, ele é iluminado e ele seguiu, basicamente ele fez um roteiro para a nossa empresa, aproveitou um transportador que fazia aquele roteiro de entregas, a gente instalou o painel, que por trás do painel é a nossa plataforma da própria Marcel, e a gente fez essa campanha circular durante 45 dias. Passa mais uma foto para a gente ver, mais um case, aí dá claro, pode passar mais um. Isso. Esse tem um sistema de brake light na parte de trás, aquela luz vermelha, aquela faixa horizontal, quando o motorista pisa no freio acende uma luz vermelha de proteção ao próprio motorista. Tá? Esses são projetos, vamos dizer, mais específicos, né? Projetos que você acaba operando com pouco número de caminhões, pouca força de quantidade, tá? Mas que geram uma repercussão muito grande, esses tipos de projetos. Tá? A gente teve até circulando na internet um caso da Samsung, né, com uma tela que tinha a câmera do ônibus e na tela você via o que o caminhão estava vendo. Fantástico. Né? Esse projeto foi feito na Argentina, é um projeto fantástico, inclusive a gente tem alguns contatos com a própria Samsung em relação a isso, por ser fabricante da plataforma de caminhões, só que o problema é que a legislação brasileira não permite. Isso é um dos grandes fatores, né, que acabam atrapalhando um pouco essa dinâmica de criatividade da agência, um pouco da dinâmica de criatividade da indústria. Acabam limitando um pouco. Porque você não pode ter imagem em movimento. Porque se você tem imagem em movimento, você distrai o motorista. DVD, você distrai o motorista, você pode ocasionar um acidente. Então você tem que ter, uma imagem tem que ser estática. Você não pode ter imagem em movimento. Mas é fantástico. Se você pegar a repercussão daquela campanha. A questão de ser iluminado, ter o backlight ali, não é um impeditivo, então. Isso não entra na legislação. Porque só isso... você tem caminhão rodando 24 horas por dia, né? O Brasil, como você comentou, dias é movido por caminhões, né? Exato. A gente tem uma certa experiência no mercado até de trens, e a gente percebe que assim, é um nicho muito pequenininho, o trem, em relação ao transporte que é feito no mercado rodoviário. E todo mundo atende algum cliente que precisa pegar uma estrada, uma rodovia. A gente aqui no ABC, toda hora, ou você está na marginal, nos horários que a circulação de caminhão é permitida, ou você está no rodoanel. Quer dizer, todo mundo está sendo impactado por caminhões. E a grande vantagem desse produto é que ele é neutro. Você não vê condição social, você não vê condição econômica, você não está associado a nada. Então essa é a grande vantagem. A grande vantagem é que você não fala, poxa, eu não posso apresentar um produto na parte de trás de um caminhão porque ele agride o meu produto.
porque ele está vinculado a um tipo de condição socioeconômica que isso não se reflete no meu produto. Então, na verdade, qual a grande vantagem? A grande vantagem desse produto é que ele não gera repetitividade de impacto. Porque como ele está circulando de forma randômica, você acaba impactando diversos tipos de pessoas por diversas áreas, diversos segmentos, então você tem um impacto de geração maior. Tá? Deixa eu até aproveitar, antes de fazer a pergunta aqui para o André, porque a gente está falando aqui, obviamente, com profissionais de marketing de comunicação, com as agências, como que é a compra da veiculação? Porque, por exemplo, Outdoor é bissemana, Buzzdoor, como que é a isso é compra, importante. né? Mais ou menos uma ideia de valores, se for possível a gente passar, mas como que é a compra? Compra por caminhão, por quantos dias? Como que é a negociação da mídia? Tá. Esse projeto que foi apresentado é um projeto um pouco mais específico, iluminação, que foi feito muito com a parceria com a agência de publicidade, com o OGV, com projetos focados em determinada região. Hoje a gente veicula mais produtos que são standards, que é um projeto sem iluminação e com lacres. Tá? É a mesma política de trabalho do mobiliário urbano. Tá? Que tem em São Paulo, que tem em São Bernardo, que tem em bancas de jornais, que tem... É por face, tá? E por impactos. O cliente nos dá uma determinada região que ele quer, às vezes ele não tem região, hoje ele quer... Eu tenho clientes, por exemplo, um aditivo que chama Alt, Aditivos Alt, que é uma marca famosa aqui no Brasil, tá? E que tem presença também em outros países, que ele falou, não quero regionalismo, eu quero viajar, eu quero estar na rua, eu quero estar correndo. Então ele viaja, então ele tem propagandas nossas no Nordeste, como tem no Sul, então ele tem painéis rodando pelo Brasil inteiro. Isso para ele é fantástico, porque para ele está nitidamente, ele está intimamente vinculado com o motorista do carro. Então ele chega no posto, ele tem lá o marketing dele no posto, tem um atendente que pode ajudar a ter um produto Alt. Mas quando o pessoal normalmente está na rua, está nas estradas, está lá, vê a marca dele e associa. Então, para aqueles que não conhecem, normalmente acabam gerando uma simpatia pela marca, né? Um conhecimento, já não é a primeira vez que vem uma marca no mercado. Então, hoje já acaba tendo essas... Só fazer uma pergunta, é a cidade limpa? Atrapalha alguma coisa a lei da cidade limpa? Não, a lei Cidade Limpa não atrapalha, porque a lei Cidade Limpa está muito mais voltada para o mobiliário fixo, né? O mobiliário urbano de impacto mesmo, aquele que você tem que botar um cavalete no meio da rua, ou você tem que pintar ou colocar uma faixa, ou pintar um muro. Então, e o caminhão, na verdade, ele está em trânsito, né? E o caminhão, muitas vezes, o caminhão também não tem... Mesmo que haja um conflito de informação, a legislação não opera em cima desse caminhão, porque muitas vezes o caminhão nem é de placa de São Paulo. Então você não tem esse problema você não tem esse problema de impacto de legislação no nosso produto. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jorge. Você comentou que vocês têm cerca de 30 mil equipamentos rodando aí pelo Brasil. Claro que 30 mil equipamentos, imagino um comparativo ali, 30 mil outdoors no Brasil é muita coisa. Mas aí a gente consegue trabalhar essa mídia de forma bem pontual. Eu quero selecionar os caminhões que rodam em tal região, que fazem entregas naquela região só. É possível fazer um mapeamento disso. Tá? Hoje nós temos 30 mil equipamentos, não painéis de publicidade. Hoje a Marxel, a gente fabrica as plataformas... Quer dizer que não são todos os caminhões que têm esse painel já? Não, porque... Poderiam, né? Se alguém chegasse lá e eu quero 30 mil rodando... Ele não ia achar ruim, não. Eu tenho certeza que... Imagino. A gente tem até algumas tratativas com algumas grandes empresas do equipamento já sair da fábrica, no sentido de ir para o Nordeste, para o Sul ou para o Norte, já com a propaganda dessa empresa. Tem muitas tratativas lá em cima do patrocínio, vamos dizer, né? Dos equipamentos que forem vendidos nessa região já saem necessariamente com a nossa marca, logomarca, por determinado período de tempo. Tá? Mas no fundo mesmo, o que é? É a gente indo aos poucos, estabelecendo essa parceria com o cliente final e adaptando. Você pode criar um regionalismo, porque você tem hoje veículos menores, veículos médios e veículos grandes. Então, os veículos menores normalmente circulam dentro de áreas que nem São Bernardo, você pega Santo André, o ABC, tá? E aí você já pega caminhões médios, que já pegam um circuito já de Santos. Você pega um circuito, no caso Espírito Santo, e você pega caminhões bem maiores, carretas, que aí já circulam... Sudeste para o Nordeste. Embora, grandes quilometragens. Então, na verdade, você consegue dimensionar isso para o regionalismo, só que muitas vezes você não... Por exemplo, vou falar um pouco da cidade limpa, voltando ao tema da cidade limpa, só para chamar atenção. Você não pode ter um caminhão voltado 100% para publicidade. Isso fere diretamente a lei. Você está botando um veículo sobre rodas para fazer um trabalho de publicidade que não está fazendo a sua atividade fim, que seria o transporte de carga. Ele é um veículo de publicidade. Tá? Agora,
No nosso caso, a gente está pegando carona no transporte rodoviário de carga. O caminhão já está lá, já está presente lá. Então, na verdade, a gente está usando, a gente está fazendo o que um caminhoneiro, no caso, o dono do caminhão, ou o frotista, ou o dono de uma transportadora, tem uma receita adicional, em cima da publicidade, e compartilhe isso com o público-alvo que está ao redor. E eu acho que é muito interessante porque isso acaba também ampliando as possibilidades de contato. A gente depois vai ver a campanha que o Roberto fez, que é muito importante. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo, eu preciso passar as notícias da semana. A Octopus, com sede em Santo André, participou de um evento realizado pelo Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo, que aconteceu na última quarta-feira, dia 2 de março. A agência postou nas suas redes sociais e comentou sobre a iniciativa no Facebook. A Duem Brasil de São Caetano do Sul anunciou recentemente que está com 2 oportunidades em aberto para sua equipe de criação. Quem desejar saber mais detalhes, basta acessar as mídias sociais da agência ou ver os requisitos no site do ABC da Comunicação. Na última terça-feira, 1 de março, aqui a gente acabou de falar, a NewMind completou 14 anos de vida. A agência, que é uma das integrantes do Grupo LAN e fica em São Bernardo do Campo, comemorou a data com um GIF, achei muito bacana, diferente. E a gente deseja muito sucesso a toda a equipe da NewMind, muitos anos aí que estão por vir. A Mood Publicidade, empresa que também fica na região do Grande ABC, conquistou recentemente mais uma conta. A agência passa a cuidar do posicionamento do novo site da Igor Soluções, líder no mercado na região, no sul, do comércio de equipamentos e utensílios para instalações comerciais. Parabéns à Mood, acho que é a segunda conta que a Mood ganha nas últimas 2 semanas. A Novembro 4, uma agência especializada em comunicação interna e endomarketing de São Bernardo do Campo, está fazendo uma ação especial no Facebook para o Dia da Mulher, onde vai sortear 2 massagens e 2 hidratações de pele em parceria com uma clínica de estética. Para concorrer, basta você curtir a página da Novembro 4 na rede social. Torça muito aí, participe. Antes de a gente ir para o nosso intervalo, a gente ouviu muito aqui, eu vou começar depois do terceiro bloco mostrando a campanha do Roberto, para a agência. Esse novo leque de opções de mídia, como que a agência deve trabalhar isso no seu planejamento, na sua estratégia de mídia? A gente tem percebido bastante que há um tempo atrás o pessoal falava, mas as mídias convencionais vão morrer, as mídias convencionais vão morrer. E a gente percebe que cada vez mais isso é uma mentira, né? As mídias têm, na verdade, se expandido. Então eu acredito que até a questão da New View Media é uma oportunidade de uma mídia onde não existia mídia. A internet há um tempo atrás não existia e hoje ela também é uma mídia. Então a gente percebe que as empresas têm que começar a visualizar mídia onde não necessariamente é mídia, porque fazem parte do dia a dia das pessoas, né? É o que você comentou, as pessoas estão sempre conectadas ou estão em trânsito ou no trânsito e de alguma forma elas estão sendo impactadas, seja pelo bus door, se ela está dentro do carro, no indoor, como é que é o nome da placa? Indoor, bus indoor. Se ela está dentro do ônibus. Então, de alguma forma, as pessoas estão sempre sendo impactadas. E tem uma coisa que a gente falou, isso acontece no avião, no trem, né? A gente está falando do ônibus e agora mostrando a nova mídia. Tem agora uma nova mídia que está surgindo em caminhão também, que é a lateral toda do caminhão. Então, assim, importante a gente ampliar e entender a mídia como os pontos de contato com as pessoas. A gente está falando de pessoas e aí a gente precisa entrar em contato com elas. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente continua debatendo o marketing em transporte. Como eu estava dizendo, a minha patroa comprou essa semana de roupa. Não é assim uma Brastemp, né? Mas ela enxuga, né, coitada? Tá lá. Eu não disse nada, porque eu pensei assim, qualquer coisa a gente põe no varal, entendeu? Porque quando tem bastante sol, tudo bem, põe no varal, o vento passa, seca tudo. Agora, se tiver chovendo, não tem problema também. A gente põe atrás da geladeira, naquele motorzinho, ou então põe no forno, né? Agora, eu não disse nada, né? Porque não é assim uma Brastemp, né? Mas também a minha patroa não é assim tão exigente, né? Aí não tem prática. Brastemp, não tem programação. Essa foi uma das grandes campanhas, a gente estava comentando aqui, não é uma Brastemp, caiu, né, na boca do mundo. Até hoje não é uma Brastemp. Eu não sei se o pessoal mais novo aí, mas eu já não sou tão novinho assim, a agência tem 14 anos, então
eu posso falar que essa propaganda fez parte muito da minha vida. A função um pouco do programa até, a gente sempre traz propagandas históricas da década de 50, de 60, de 70, até para a gente conhecer um pouco aí da nossa história da propaganda. Bom, antes de a gente continuar com o debate, eu preciso lembrar você que você pode participar no nosso programa enviando o seu WhatsApp ou uma mensagem dentro do site da TV Mais ou pela fanpage do ABC da Comunicação. Você vai concorrer a um almoço para 2 pessoas na Berlim Costelaria em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, o livro da Comunicação Além do Briefing, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping e, claro, um jantar especial no Tantra ABC em São Caetano do Sul. Portanto, participe, envie sua pergunta para concorrer a esses prêmios que são muito bacanas. Bom, vamos aqui continuar o bate-papo. A gente estava num bate-papo muito interessante sobre essa questão do mercado e da veiculação, falando da agência, das oportunidades de mídia. Eu queria que o Roberto apresentasse a campanha que foi feita, porque foi muito legal, estimulando o uso do transporte coletivo e aí, obviamente, uma opção aí também de mídia. Podemos ver, falar um pouquinho sobre ela? Sim. Essa que eu vou mostrar é uma campanha estática de dentro de ônibus, usando basicamente o ambiente interno e externo para mostrar, mas existem muitas outras oportunidades e outras campanhas que dá para fazer. É importante lembrar que dentro do ambiente coletivo tem também as mídias televisivas, né, as TVs, e está surgindo uma nova mídia que é o Wi-Fi. O Wi-Fi não é só para entrar e ficar andando lá, é para você poder fazer negócio, você poder mandar pop-ups, enfim, informações, está passando na frente de tal lugar, por que você não desce e não compra? Está surgindo um grande mercado aí, né? Então, deixa eu contar aqui para vocês o que a gente fez. Nós temos em todo o setor de transporte, basicamente 3 tipos de clientes. Aquele que usa esporadicamente, aquele que a gente chamamos de cliente, e o cliente frequente. A gente precisa falar com cada um deles com apelos distintos. Essa é a função da estratégia em marketing, né? Eu vou mostrar aqui algumas das peças apenas, que nós começamos no final do ano passado, que mostra um rapaz, que se chama Natan, e está dizendo o seguinte: vou para a balada de ônibus, economizo R$28 por dia e ainda posso me divertir sabendo que não vou precisar dirigir na volta. Então eu com isso falo com aquele que usa de vez em quando, que iria de carro. Agora ele está economizando e está podendo fazer outras coisas. Para atingir o cliente, que nós chamamos de cliente que usa 3 vezes por semana, mais ou menos, a gente tem outros apelos. Por exemplo, aqui tem um casal, todos clientes de verdade, que de fato usam, tem o nome da linha, tem de onde ele vai, para onde ele vem, né? Pense na economia é o mote da campanha. E esse casal aqui, a Natasha e o Paulo, que usam 3 vezes por dia, dizem assim: deixando o carro em casa alguns dias, economizamos R$130 por semana. Dá para curtir um jantarzinho no final da noite. Muito legal, né? Bacana. Clientes de verdade, todos eles. Depois uma outra cliente, essa era uma cliente frequente, que usa quase todos os dias, 4 vezes por dia ela pega um ônibus pela distância que ela trabalha. Vou trabalhar de ônibus todos os dias, economizo R$600 por mês. Isso ajuda muito nas contas lá em casa. E aí nós tivemos várias peças, outros clientes mais. Então só aqui um aperitivo, exemplo, né? Gente essa usar. Quebra de paradigma do status não estar focado no automóvel, né? Eu acho que esse lado de você não necessariamente ter que ter um carro para você ir para uma balada e ser reconhecido numa balada. Ou de você ter um carro para você poder se sentir o máximo e ser o dono do seu... Se conseguir se desvincular isso através de um transporte público de qualidade, né? Eu acho que talvez seja aí uma solução, né? Sim. Talvez a solução seja trazer uma classe média, ou trazer uma classe que hoje está hoje politicamente também muito ativa, também para o transporte, por sentir a dificuldade de repente gerar uma mudança coletiva, né? Bom, a gente está recebendo muitos e-mails agora. Quero agradecer a Carla Paz, que pediu aí que quer concorrer ao kit do ABC da Comunicação. E aqui a Cibele Aparecida também colocando aqui que é muito estimulante esse tema. O transporte vive em crise, principalmente pela falta de investimento em infraestrutura, falando a questão do transporte coletivo, né? Mas falar que também andar de carro não dá mesmo, porque é muito complicado, né? E como que pode ser trabalhado isso? Aqui também o Oscar, da Vila Humaitá, dizendo que o programa está ótimo. Obrigado, Oscar. Aqui também a Cineia de Santo André também dizendo que o programa está muito bom e quer participar do sorteio. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Bom, e ainda aqui colocando, também chegando pelo WhatsApp, o Pedro Henrique Matiello de São Caetano pergunta o seguinte: eu sempre reparo nesse tipo de marketing, acho muito viável e inteligente. A gente hoje, quando a gente fala muito, principalmente o anunciante,
cobra a agência por resultados, trazer números, né? Como fazer para trazer esses números? E depois também queria que o Jorge comentasse a respeito da comprovação de veiculação que vocês fazem. Roberto, como comprovar com esses cálculos desses números de impacto? É isso que a gente consegue trazer para o anunciante como uma segurança do retorno do investimento na comunicação? Sim, porque você tem catracado o número de passageiros transportados na linha, no horário, na cidade. Você sabe quantas pessoas andam por dia. Se você faz uma comunicação efetiva em 100% da frota indoor, por exemplo, você sabe com quantas pessoas você está falando. Potencialmente você sabe quantas pessoas. Pode ser que ele não viu, mas ele está lá amanhã, está depois, está no outro dia. Uma hora ele vai ver e vai olhar. Então dá para você aferir. E nos digitais, mais ainda, né? Com as métricas dos digitais, se você faz o Wi-Fi, você sabe quantas pessoas realmente baixaram, olharam, entraram, navegaram. Então dá para medir, centimetrar e dar segurança para o anunciante, com certeza. E eu cheguei a ver uma ação no metrô, onde acho que era uma ação de Hellmann's, era uma maionese, não vou me lembrar agora exatamente a marca, que ela ficava passando uma receita e como fazer a receita. E aí tinha um número, um SMS, alguma coisa do tipo, para você receber a receita no seu e-mail. Então eles conseguiam saber quantas pessoas tinham baixado a receita porque só estava veiculando ali no metrô. Então, quer dizer, é uma ação super inteligente e aí você, de fato, mensura o resultado. Como que é o controle da veiculação? Você estava explicando lá do lacre, da foto, como é feito isso? Hoje a mídia é lacrada, então a mídia é lacrada na plataforma, tá? Então ela é lacrada, então a gente delimita um tempo de entrega, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Tem clientes nossos que operam em 12 meses, um tempo mais longo, com trocas de artes, de mensagens, tá? E é feita uma fotografia do início do projeto e do término do projeto com os mesmos lacres que foram trocados ou substituídos. Isso garante a entrega do produto. Isso é muito legal, porque é importante isso para a agência, né? Vocês fazem foto dessa comprovação? O checklist fotográfico. O checklist fotográfico é bastante usado pelas agências na mídia outdoor, por exemplo. Até né? no Buzzdoor também, no Buzzdoor né? também. O checklist fotográfico é um jeito mais simples. Claro que tem muitas empresas que às vezes tem que buscam empresas empresas terceiras para fazer o checklist fotográfico, para ter um acompanhamento maior da mídia. Mas normalmente, para nós, o que interessa, no fundo, é conseguir entregar uma mídia, né? E passar para o cliente uma mensagem. Você estava falando de quantidade, né? De impactos. A nossa quantidade de impactos é de 1,5 milhão por semana. É muito alto. É muito alto. Então, e a grande vantagem que você tem é o tempo de leitura. Porque a pessoa fica atrás do veículo durante um grande período de tempo. É claro que você não dá para escrever um livro, não é? Para você fazer as mensagens curtas, de entendimento. Agora, você vai falar de impacto, de medições de impacto, você fala em 1,5 milhão de impactos dentro de uma mídia tradicional, é uma coisa bem forte. E aí, quando a gente está falando do ônibus, não sei se o Roberto concorda comigo, com as telas você pode ter até uma coisa de entretenimento, de passar o tempo, né? Sem dúvida. Dentro é mais fácil um pouquinho. No aspecto externo, é bom dizer, até para os amigos da área, tem que ter uma técnicazinha. Quando você está para o lado de fora, você não pode falar muita coisa. Exato. Tem que ter mais imagens, frases de impacto curtas. Se falar muito, essas peças que eu mostrei, por exemplo, é de dentro. De dentro. Quando você vai para o lado de fora, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, brand, marcas é ótimo. Perfeito. Você fazer um merchan. Sustentação. Agora, falar muito no Buzzdoor, nas mídias em movimentos, é um pouco mais complicado, porque ela é uma mídia que está andando. Tem pesquisa que falam que você tem que ler, são 7 segundos para você ler a frase inteira. Então, se você passar passar de uma frase, já perde. Eu acredito que para o caminhão também, mas no ônibus, e também tem que pensar em falar com 3 a 4 carros. Você não vai falar com 15, não adianta você querer atingir. Mas sabe que isso é bem interessante, porque no nosso caso, Roberto, o nosso range de impacto medido é de 150 metros. Então você pega, por exemplo, a gente fez um estudo de caso a gente fez estudo na Vida Bandeirante, São Paulo. Aqui o eixo de interligação, né? Com marcas, né? Marcas atinge mais mesmo. Se você pega, por exemplo, uma baixada, você tem impacto de 150 metros. Sim. 150 metros de distância, você está vendo a marca. Muitas vezes a marca já é reconhecida o suficiente para você ver pelos formatos, pelas linhas dela, cores, né? pelas cores, você já consegue atingir, você não vai ler a mensagem. Por exemplo, ali claro, você vai ver de longe. Agora, de repente, uma frase que você não consegue. É o entorno mais perto. Deixa eu aproveitar esse tema. O Carlos Alberto Silva acabou de chegar um e-mail, ele coloca assim: boa noite a todos, excelente o tema de hoje, obrigado, e Carlos Alberto, pelo envio da pergunta. Ele diz assim: quanto ao marketing nos transportes, como equilibrar isso
uma paisagem tão polida visualmente que temos hoje nas grandes cidades? Quer dizer, a poluição visual, acho que essa é a questão. Boa pergunta, Carlos Alberto. Legal. Eu acho que a própria mídia do Jorge já vem ao encontro disso. Porque você está vendo um caminhão com aquela traseira sem nada e muitas vezes é difícil de ultrapassar se você está dentro do seu carro. E de repente tem uma imagem bacana, alguma frase, o apelo criativo tenta sempre ser alguma coisa engraçada, alguma coisa legal de você ler. Então, para mim, isso já tira aquela mesmice de você estar no trânsito olhando só um caminhão soltando fumaça. Né? Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui. Imagina você está naquele verão escaldante de São Paulo e de repente você vê um painel que tem uma pessoa com sorvete na mão. De repente como você brinca com essa frase, com essa água de coco, depende de como você brinca. Aquela foto do Caribe. Você traz aquela pessoa de dentro para o carro para aquela situação, ou para uma praia, que ele falou bem de uma viagem, de um turismo. Então, de repente, você consegue brincar com a pessoa dentro daquele meio. Eu acho que o mais interessante de tudo é conseguir brincar, né? Deixa eu fazer uma pergunta, começar pelo Roberto, depois vou passar para vocês. Porque assim, a gente está falando muito, obviamente, de uma grande oportunidade de mídia, para mim isso já é fato. Né? E que as agências, obviamente, vão ver isso. Mas, no final das contas, quem assina a aprovação é o cliente. Vou fazer uma pergunta muito tranquila. Óbvio, a gente viu grandes marcas aí. O anunciante ainda tem preconceito nessa mídia? Em investir nessa mídia? Ele entende a efetividade dessa mídia? Como vocês veem isso? Não acredito que tenha, não. Eu acho que não. Depende da marca. Mas hoje a marca em movimento, nos transportes, ela é mundialmente... nos pontos de ônibus também se faz muito mídia em pontos e tudo mais. Eu acho que não. Agora, Boné, sabe o que eu estou esperando alguém perguntar? Qual o resultado que eu tive? Alguém tem que perguntar se essa campanha teve resultado. Teve resultado? Vamos lá. Se teve, vários eu WhatsApp respondo. chegando aqui agora. Vamos ver se alguém pergunta. Mas sobre a técnica de falar retroiluminado é fantástico, né? Você iluminar... é fantástico, né? Para nós foi interessante esse caso, mas para nós, como o cliente às vezes fez uma brincadeira, a gente vai aprendendo com a mídia, né? Porque a gente falou, mas se o carro tem farol, por que eu preciso iluminar e pagar mais para uma plataforma se o carro já está iluminando por trás? Então, às vezes você é surpreendido com a própria jogada do próprio cliente, né? Mas o lado interessante da pergunta que ele estava falando dos impactos, né? Eu acho que o lado mais belo do transporte ou da mídia é você conseguir tirar um pouco de bom humor da situação, sabe? Você tirar aquele lado frio da cidade e conseguir brincar um pouco. Aqui está chegando muito WhatsApp agora, quero agradecer a todo mundo que está participando. E aqui a Silvana mandou até uma foto, obrigado por ter enviado pelo WhatsApp, do caminhão da Coca-Cola iluminado. Vê se o pessoal consegue puxar aí para a gente colocar. E ela disse que é lindo, né, do marketing da Coca-Cola, super aprova. Eu também, viu, Silvana? Acho lindo, a Silvana Matiello de São Caetano do Sul. É mais pela mensagem, né? A mensagem às vezes agride. Aqui ainda o Eduardo Gili e Silva também disse que ele acha melhor que o outdoor, porque o caminhão fica mais tempo visível para quem está no trânsito e mesmo parado consegue pagar a mensagem. Busdoor também. A Paula Strazer, ela coloca assim, acho muito importante, várias vezes estamos no trânsito parado e sempre reparamos nos carros que estão ao nosso lado. Uma boa forma de fazer propaganda em todos os lugares que o caminhão passa pagando por um espaço só. Né? Aí a Paula também deve ser de mídia, hein, Paula? Deve estar olhando aí o investimento do cliente. E a Silmara, ela também coloca que o marketing de transporte é muito válido, abrange uma quantidade enorme de pessoas, ela utiliza o ônibus todos os dias, enquanto está no trajeto, ela vai lendo as propagandas, ou seja, de fato leem mesmo. Tá aí o que o Roberto falou, né? E tem mais uma coisa ainda, tem um amigo que fez uma tese de doutorado, mestrado e depois doutorado, mostrando que quando tem uma mídia dentro do ambiente coletivo, o tempo passa mais rápido. Isso a percepção de espera diminui, não, cheguei né? rápido. Pô, nem percebi. Então, você está vendo, você está lendo, você está vendo o seu esporte. Então, o tempo voa, o tempo passa mais rápido do que você ficar olhando. Então, tudo isso também é importante. Agora, quando a gente não tem a iluminação, no caso dele, que é muito legal, tem que fazer um busdoor. Então, usa a cor que tire do urbano, do cinza urbano, da multidão de cores e da cidade. O amarelo é muito bom para chamar atenção, cores fortes, né? Cores quentes, frases curtas, cores fortes, contraste, contraste e tudo mais. Contraste. A gente está chegando aqui mais e-mails aqui do pessoal perguntando. Então, eu estou achando aqui um e-mail aqui que acabou de chegar aqui do Roberto. Mas colocando ainda do que a gente está falando dessa coisa
Vamos até falar um pouco mais aí também da questão da mídia nos aviões que a gente está falando. Hoje tem até possibilidade, obviamente que isso é uma coisa mais assim, tem até aviões que vêm no espaço, né, de você pintar o avião e dentro você fazer um sampling, alguma coisa do tipo. Quando a gente fala desse transporte coletivo, obviamente você vai ver a questão do uso. O metrô aqui, eu acho que também a gente tem que falar, né, sobre o metrô, das sancas de metrô, dos painéis em metrô, dentro do metrô, também é uma grande mídia, né? Como equilibrar, eu sempre falo assim, na mídia exterior a gente faz um planejamento de mídia exterior, de mídia jornal. Como planejar uma mídia em transporte, para você não estar somente em uma das mídias? Como ter a estratégia na mídia transporte? O que eu acho interessante na mídia é a mídia não se tornar muito mobiliário. Sabe? Eu acho que o fato da mídia ser móvel, né, Humberto, eu acho que o André também deve concordar comigo, o fato da mídia ser móvel, ela não gera uma estátua na cidade. Que nem antigamente tinha muito outdoor em São Paulo, que você nem olhava mais o outdoor, porque você sabia que ele estava lá, você nem sabia a mensagem que estava passando. Ele estava fazendo parte da cidade. Agora, quando você pega uma mídia de impacto direto, que nem um Busdoor, ou a própria da Marxel, da Nível Mídia, em que você depara com o objeto, é impossível você não olhar. Agora, às vezes você, dentro de um avião, dentro de uma linha, mas às vezes você pode tentar ler, mas muitas vezes ele já faz parte do seu dia a dia, do seu costume. Então, quando você se acostuma com a mídia, também eu acho que é ruim. É meio pejorativo. Ela passa desapercebido até. Passa despercebido. Você falou de retorno, Roberto. O Robson Rodrigues, obrigado, Robson, pelo envio do e-mail. Ele pergunta assim, boa noite. Clientes pequenos, como conseguir retorno nessas plataformas de marketing? Ele colocou aqui um boa noite e disse que o tema foi ótimo. Obrigado. Escolhemos bem o tema, tá vendo? Marketing e transporte, foi muito bom o tema. Acho que vamos ter que fazer um outro. Fazer um outro aqui para falar. Clientes pequenos, é também possível essa mídia para clientes pequenos? Sim, eu não conheço os valores, acho que a agência pode, mas é óbvio que você pode comprar 10 ônibus, 15, pega a frota toda, pega uma linha e metrô, acredito que seja a mesma coisa, lógico que... Até porque a gente não trabalha com... Não existe um único cliente, né? A gente brincou com a Claro, uma Coca-Cola, grandes anunciantes, mas a gente tem os anunciantes locais, né? A gente aqui no ABC trabalha muito com esse nicho de mercado, apesar da Newmind não trabalhar tanto com as contas menores, locais, mas a gente sabe que o restaurante precisa estar anunciando, o mercadinho do seu bairro precisa também se mostrar, né? Todas as empresas precisam se mostrar, ainda mais nesse momento de crise. E é um grande nicho trabalhar com Busdoor, seja um outdoor também. As mídias elas não podem ser tratadas como uma única exclusividade, né? A gente não pode falar, eu preciso fazer jornal, não existe eu preciso a perfeita, fazer... né? Exato. Não existe a mídia perfeita, existe aquela que combina com o seu... Você tem o seu público-alvo, e aonde que está o seu público-alvo? Ele está só no Facebook? Não, com certeza ele está no Facebook dentro do ônibus. Então acabou a bateria, ou ele está olhando alguma coisa na rua, ele viu o Busdoor, ele passou pelo outdoor, ele escutou o rádio, muitos ônibus também tem rádio, né, tocando música. Você comentou sobre Estados Unidos, eu sempre gosto dos Estados Unidos porque lá você pode fazer propaganda, a gente acabou de ter o caso do Burger King com o McDonald's, né, um monte de coisa. E lá eles até envelopam o ônibus inteiro, né. É mais comum. É mais comum, é espetacular. Os nossos órgãos gestores aqui não deixam a gente mexer no ônibus inteiro. Mas, por exemplo, no final do ano, você falou do Face... tentar mudar isso, não acha, Roberto? A gente tem que se unir à classe publicitária para acabar com esse envelopar inteiro é fantástico. Acho, no final do ano, teve muitas cidades que fizeram ônibus natalino. Então, por exemplo, tem uma empresa que chama ABC Transportes, que a despeito de chamar ABC é de Taubaté, e eles fizeram um ônibus natalino. Aí São José não fez. E tem uma briga, né, uma rixazinha de Taubaté com São José. Aí na internet rolou uma hora, nós temos, vocês não têm, olha o nosso ônibus natalino e tal. Então, realmente é uma mídia que toca, que sensibiliza. Impacta. O Gabriel Rime, aqui de Santo André, ele pergunta, quanto ao anúncio na traseira de caminhão, tem algum segmento de cliente que mais anuncia? Tem algum tipo de cliente que gosta mais desta mídia? Respondo essa pergunta com a anterior. 90% dos nossos clientes são pequenos. Você fala, mas Coca-Cola e tal, não é, vamos dizer que não é o nosso core. Porque a Coca-Cola, por si só, tem uma frota de caminhões enorme, que ela já dispõe da marca em todos os pontos de venda. Já é uma própria mídia. Você fala que na Cummins vocês fazem isso, né? O que a gente busca é quem vai ser um dia a próxima grande empresa nacional. O que a gente busca é que vai ter repercussão. Aí você fala, aonde? Na verdade é que às vezes o pessoal confunde vendas com propaganda. Então o pessoal quer impactar e quer vender. Ele tem que mudar um pouco a conjuntura dele e tentar trabalhar um pouco a comunicação, que é a especialidade do André.
Primeiro ele se comunica. A partir do momento que ele se comunicar e encontrar aquela pessoa que tem interesse no produto dele, é natural uma venda. Agora, se ele não se comunica, como é que ele vai encontrar essa pessoa se ele não aparece? Então, esse é um jogo de palavras que ele tem que trabalhar como fazer isso de uma forma eficiente. E aí é o que eu acho que o papel do planejamento Que é o da planejamento agência de é mídia. importante. O planejamento de mídia, sem dúvida Com alguma. certeza, o planejamento no geral tem que ter uma estratégia, né? Você tem que pensar aonde você quer chegar e quem não se mostra não chega a lugar nenhum, né? Não importa Você até o comentou que a tamanho da própria marca. Cummins utiliza, né, a Cummins ou a Açotubo, que você disse que usa os carros. A Né? Açotubo, todos os carros da Açotubo, por exemplo, eles são adesivados e não é porque viu o caminhão carregado de tubo que a pessoa vai comprar tubo. Sim, Mas sim. se ela é um cliente em potencial, ela vê aquela mídia gratuita que eles têm, gera um impacto legal. A gente fez um trabalho muito bacana aqui em São Bernardo. Nós somos a agência que cuida da comunicação da SBCVR, que cuida dos resíduos, né, da coleta dos resíduos da região de São Bernardo. E a gente tinha uma demanda que era adesivar os caminhões. E para não fazer uma coisa simples, apenas colocar o logo da empresa, como a gente vê em todos os lugares, a gente criou, junto com a campanha, a gente tem uns monstrinhos. Né? É uma campanha que está aí há 2 anos, Eu 3 lembro, anos já. eu falo assim, até E os caminhões têm uns monstrinhos, né? Então é uma mídia, o caminhão já é da empresa, a gente já ia ter o custo de adesivação. E essa a gente usou campanha ganhou prêmio no ABC da Comunicação, né? Foi muitíssimo. No segundo foi prêmio, muitíssimo levou não sei premiado. quantos prêmios essa campanha, e um deles era do melhor jingle, que era o jingle que tocava no caminhão quando o caminhão chegava para fazer a coleta. E eu lembro disso porque eu ouvia o jingle e falava, o caminhão da coleta está chegando. Né? Então, ou seja, é de fato uma mídia, muitas vezes a própria, por segurança, às vezes até a própria agência de publicidade indica para o investidor ou para o cliente final mídias tradicionais, em que ela tem um feixe de segurança. Mas, de repente, quando ela muda um pouco a estratégia e gera uns impactos, né, de forma diferenciada com mídias diferentes, que às vezes se complementam uma estratégia, é que às vezes ela tem um grande boom do link, né? Você pegou um ponto muito legal, Jorge. Às vezes você vê um cliente e ele olha para sua cara e fala assim, eu quero fazer um vídeo viral. Assim, cara, não dá. Não sou eu que vou criar um vídeo viral. A gente vai criar um vídeo. Se ele vai viralizar ou não é outra coisa, né? A mesma coisa. Se você criar um bus door legal, ele vai viralizar, porque as pessoas vão comentar e vão tirar foto e vai estar no WhatsApp, e vai estar no Facebook, e vai estar em tudo quanto é canto. É a mesma coisa, qualquer mídia ela pode viralizar, né? Não é só um post, é só um vídeo. Então, é mais a estratégia criativa, é você saber falar com o seu público, é chamar atenção. E aí eu acho que tem um ponto importante que o Roberto citou, que é a linguagem correta para o meio. Sem dúvida. Isso, obviamente, a gente está falando com grandes profissionais da área de comunicação, mas a internet tem a sua linguagem, dentro das redes sociais cada rede tem a sua linguagem, a TV tem a sua linguagem, o outdoor, e, de fato, a mídia em caminhão, no metrô, dentro do ônibus, tem a sua linguagem, né? Sem dúvida. Tem que seguir. Só complementando aqui, a Vanessa Zanetti, ela diz que é de São Bernardo, ela achou muito importante o tema de marketing e transporte, o tema muito bom, obrigado, Vanessa, por nos acompanhar. Então você vê que o pessoal está se interessando pelo tema, acho que aí vai surgir uma oportunidade. Brinca, né? Brinca com a criatividade, brinca com a criatividade do mídia, brinca com a criatividade do passageiro ou do pedestre. Então acho que essa brincadeira, acho que é o lado saudável, né? Porque se você leva a propaganda, no caso, muito a sério, muito a ferro e fogo, que querendo o resultado ele não aparece, sabe? O resultado não vem. Agora, se você começa a articular isso de formas diferentes... E também eu acho que tem um ponto importante, que é é importante entender que você tem que levar para o seu cliente novas oportunidades de pontos de contato. Chegou mais uma pergunta aqui da Cíntia Orson, ela pergunta assim, é possível distribuir uma campanha em meios diferentes de transportes ou seria melhor trabalhar em separado? Ou seja, eu pego uma mídia, vou pôr um pouco no metrô, no ônibus e no caminhão, ou trabalho só uma mídia? Acho que é essa a pergunta da Cíntia do bairro Campestre, em Santo André. Visão do planejamento. Exatamente. Vamos lá. Acho que ele é o expert. Eu Você, vejo o que planejamento. é mais, Senão arrasta tem pro meu mais lado. relação. Senão você vai arrastar para o seu lado. Acho que tem mais relação com o seu público-alvo, qual a mensagem que você quer passar, do que com qual veículo que você vai trabalhar. Sei lá, se você vai fazer uma campanha para uma financeira, não adianta você estar dentro, na estrada, atrás de um caminhão, para vender crédito pessoal para alguém. Eu acredito que seja
o contrário. A pessoa, muitas vezes que ela usa o transporte público, ela é mais propensa a precisar de um crédito pessoal, por exemplo. Então, eu acho que está mais no você entender o seu público, entender a necessidade do seu cliente para propor as mídias ideais. A gente costuma brincar muito lá na agência que não tem mais essa de comunicação 360, porque senão parece que você vai ficar girando, né? 360 graus girando e não vai chegar em lugar nenhum. A gente pensa sempre em onde que está o meu público, como é que eu faço para chegar nesse público. E aí a gente vai pensar se é dentro do ônibus, se é fora do ônibus, se é no caminhão, se é na rede social, se é na TV, aonde que a gente vai trabalhar com esse público. O Pedro Figueiredo, só complementando, porque a gente estava falando sobre isso, ele faz a pergunta, você é parente do Rogério Sganzella, grande cineasta marginal? A gente estava falando justamente sobre isso e de fato é. Fez o Bandido da Luz Vermelha, foi um professor de cinema, é parente. Não o conheci muito, faleceu há um tempo atrás, né? Tive mais contato com seus filhos, mas somos parentes. A Rita Ambrosio quer parabenizar o programa pelo assunto, o tema é muito amplo. A Renata Basso também está parabenizando pelo programa. E aqui a gente está falando sobre, inclusive a gente está falando sobre as mídias no ABC. Eu não tenho conhecimento específico. Tem a Metra aqui no ABC, com foco no ABC. Corredor São Mateus. E vocês atendem o Brasil todo, inclusive ABC, né? Inclusive Brasil. ABC, Brasil todo. Agora estamos expandindo um pouco para a América Latina também, que a gente tem operações lá. O foco é realmente conseguir comunicação, né? Conseguir deixar aquele espaço hoje que é escuro, que é sombrio, que é na parte de trás de um caminhão, transformar isso numa mensagem interessante para que eles, os gênios da publicidade, possam elaborar e criar campanhas maravilhosas. Aqui a Metra é o principal, Roberto? Sim, temos o corredor São Mateus de Jabaquara, Metra, temos a SBC Trans, com sede em São Bernardo, né? Temos a aviação ABC, que é de São Bernardo de Santo André, opera aqui, São Bernardo. Mas o Metra faz todo o corredor. Aliás, é um grande meio de transporte, né? Esse não concorre com o carro, está no corredor dedicado. Esse é o caminho para um transporte moderno, né? Bom, estamos chegando aqui ao fim do programa. Só agradecer também a Stefânia Trevisan, que mandou uma mensagem aqui. Bom, vamos aos prêmios, né? A Suzana de São Caetano do Sul ganhou o jantar no Tantra ABC, em São Caetano, pertinho de você aí. A Bárbara de São Bernardo ganhou o livro Comunicação Além do Briefing, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping. A Carla Paz, ganhou o kit ABC da Comunicação. A Carla Paz que mandou um e-mail pedindo o kit do ABC da Comunicação. E o Pedro Henrique Matiello ganhou o almoço na Costelaria Berlim de São Bernardo do Campo. Aqui só mais uma mensagem chegando do Leandro Matia, que o marketing faz parte das nossas vidas, ainda mais no transporte. Sim, bom, quero agradecer o André pela presença, obrigado por ter vindo, mande um abraço ao pessoal da New Mind, 14 anos de existência, que tenham muito sucesso e que vocês continuem aqui com a gente no ABC da Comunicação, prêmio, eventos, é muito importante a presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, Bona, foi muito legal esse bate-papo, né? A gente fica ao vivo, fica com o pé atrás, fala assim, será que como é que vai ser esse negócio? Mas é um bate-papo descontraído, porque a gente está falando do que a gente gosta, do que a gente vive no dia a dia lá na agência e quando chega em casa também, então faz parte da nossa vida. Eu falo que né? nós somos marketing lovers, então apaixonados por marketing a gente faz com gosto. Obrigado pela... Roberto, obrigado por ter vindo. Para mim, uma grande surpresa. Eu quero conversar mais depois com você sobre isso. Como falou, dá fazer um outro programa, essa especialidade em marketing e transporte. É muito bacana. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Colegas de mesa, pelo bate-papo gostoso que tivemos. Estamos à disposição. E Jorge, obrigado também por ter vindo. Gostei de conhecer essa mídia. Vamos falar dela no ABC da Comunicação também, que acho que é importante para as agências daqui. Obrigado por ter trazido essa experiência, esse novo formato de mídia para as agências aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É um excelente canal, né? Você está divulgando e conversando sobre mídias novas, com profissionais experientes, que a gente possa discutir e conversar um pouquinho sobre detalhes profundos, né? Com questões interessantes. Espero que o dia que você precisar, estou à disposição. Bom, e você sabe que nós aqui do ABC da Comunicação sempre abrimos espaços para as mídias, para os veículos, para os anunciantes e, claro, para as agências do grande ABC. Quero agradecer os nossos parceiros, a Berlim Costelaria de São Bernardo do Campo, o restaurante Tantra ABC, a Livraria Leitura do Golden Square Shopping, a ABC Com Editora, a R. Rubio Marketing Concept e a Neo Search Inteligência Mercadológica, além, é claro, da Arebo Comunicação. Um abraço, até semana que vem, debatendo outro importante tema do mercado da comunicação e do marketing. Até lá!